do trabalho no Brasil, que eu acho que a tua proposta não me parece que está considerando, talvez você tenha condição aí de falar no pouco tempo que resta. E também há outra coisa que é o seguinte, quer dizer, com esses novos mecanismos de contratação via plataforma, entregadores, Mercado Livre, iFood, etc., tal, como é que a gente não está discutindo novas legislações de proteção ao trabalhador e ficamos atrelados a discussões como essa que você está levando para o Congresso, já vou te dar o tempo, de reforma da jurisdicionalidade do trabalho e não de reformas das proteções trabalhistas atuais. Vamos lá, os próprios motoristas de Uber, os próprios entregadores me pedem para barrar a legislação enviada da suposta proteção. Eles não querem pagar a oneração, né, de uma CLT, eles não querem ter uma obrigação da CLT e eles lutam para que eles não tenham e eles me procuram para isso. Não tenho tempo mais, né? Tá. A minha quinta frase é: a maioria dos servidores públicos não deve ter estabilidade. Por uma razão muito simples, né? Os paralelos que a gente tem no mundo desenvolvido, né, são de que a maioria dos servidores não tem estabilidade justamente porque eles não precisam de estabilidade, porque eles não estão em funções que estão envolvidas com ingerências políticas nem nada do tipo. Tudo bom? Firme? Vamos lá mais uma vez? Bora. Bom, Kim, eu quero entender ao final dessa nossa primeira altercação aqui qual é o grau dessa maioria que você diz, né? Perfeito. Que maioria é essa? Mas antes de você me responder, eu queria colocar aqui um pouco do princípio da minha defesa, né? Eu faço uma defesa da estabilidade do servidor público, posso até relativizar para uma minoria, tá? Mas eu acho que a maioria dos servidores públicos num estado como o Brasil, que tem deveres econômicos, geográficos, sociais muito, muito pertinentes com a sua sociedade, muito intensos, sim dependem de estabilidade. Eu fico pensando, por exemplo, num funcionário da Receita Federal, ou um funcionário, por exemplo, de um órgão ambiental, ou um funcionário, por exemplo, de uma reguladora de seguradoras, de negócios de seguros, etc., o tipo de pressão que eles poderiam sofrer caso não tivessem a estabilidade. Eles poderiam perfeitamente, por exemplo, um fiscal do trabalho ou um fiscal da Receita numa empresa fazendo uma fiscalização, ele chegaria e dizer: o senhor está multado por isso, por isso, por isso. E o empresário pode muito bem dizer: olha, meu amigo, como você não tem estabilidade, eu financei a campanha do deputado que atualmente é o seu ministro, eu com uma ligação para ele posso cortar sua cabeça, destruir sua família, acabar com a sua renda e você nunca mais vai trabalhar em lugar nenhum. Por outro lado, imagine você, por exemplo, uma área do governo como o Serviço Geológico do Brasil, que tem o mapeamento de todas as jazidas minerais brasileiras feitas por satélite, com georreferenciação. O que essa pessoa não vai ficar de frágil, né, se ele não tiver uma estabilidade para ele incentivar a ficar no serviço público, a ser contratado por 4, 5 mil reais a mais por mês numa mineradora internacional que, uma vez que ela faça isso, naturalmente pode levar informação estratégica, influência, poder de influência sobre, né, autorizações de lavra, etc. E tantos outros exemplos, até para chegar ao nível do serviço à população diretamente, onde o conceito de serviço estratégico se modifica. Hoje, nas salas de aula das escolas públicas brasileiras... Deixa eu falar um pouquinho. Não, porque eu estou fazendo a minha introdução e você vai falar depois. Tá muito longo essa introdução. Não, mas eu não quero saber, eu estou fazendo a minha introdução. Você vai falar a sua. Só, por favor. Mas aí você está ridicularizando o debate. É porque tá muito longo. E os professores reclamam, os professores de escola pública reclamam que a indisciplina em sala de aula é um dos principais fatores. Você imagina se ele não tiver nem a estabilidade do emprego para lhe garantir as condições de planejar seu futuro, etc., como não será a evasão de professores para as redes privadas. Ou seja, é uma proposta, simplesmente retirar, acabar com a estabilidade, é uma proposta que vai conduzir a uma enorme desestruturação da capacidade do Estado de prestar serviços à população. Diante disso, eu queria entender se você está com isso, afinal de contas, desejando, né, realizar um objetivo de Estado mínimo, mas travestido de redução de ineficiências de corporações, do serviço público, etc. Não, na realidade, vamos lá. Em comparação com países desenvolvidos, o Brasil tem poucos funcionários públicos, né? Os problemas que são apontados pelo Banco Mundial, por exemplo, é que existe uma proporção pequena de funcionários públicos que recebe muito, né? Porque em relação à proporção do PIB, a gente tem um grande gasto com servidores. Mas esse não é o meu ponto. Eu concordo com você em todas as carreiras que você falou.
Porque são carreiras ligadas à fiscalização e controle. O que eu disse não é para acabar com a estabilidade. O que eu disse é que a maioria não deve ter. Como acontece em praticamente todos os outros países, né? A maior parte dos servidores não tem a estabilidade nos termos do Brasil. Porque então define essa maioria aí para mim. Vamos lá. Maioria, a gente tem secretária, a gente tem assessor de plenário na Câmara, tem estabilidade. A gente tem... Bom, o seu problema então é com o poder legislativo? Não, tem funções... Não, porque tem secretário no executivo, tem secretário no executivo, tem secretário no judiciário. No judiciário compreenda também, que tem uma questão de isonomia aí, que você não pode contratar um por uma lei e outro por outra lei. Analistas do judiciário... Não, mas vai ser a mesma lei dizendo o seguinte, só tem estabilidade, carreira típica de Estado e carreira de fiscalização e controle. Essa é a mesma lei para os 3 poderes. Os 3 poderes têm secretárias, os 3 poderes têm assessores, os 3 poderes têm analistas, servidores efetivos que não precisariam ter estabilidade. E outro ponto fundamental, que eu imagino que você pode até concordar comigo em relação à mitigação de estabilidade. Nunca foi regulamentada a análise periódica de desempenho. Então, hoje, a gente não consegue demitir um servidor por insuficiência de desempenho. Até para fazer, eu gosto muito de comparar com os nossos pares, países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Os serviços prestados, né, os serviços públicos prestados por esses outros países em que muito menos servidores têm estabilidade, são melhores do que os serviços prestados pelo Brasil. Então, por exemplo... Mas aí entram outros fatores, né? Quer dizer, entra o fator econômico, o quanto de orçamento que é dedicado para isso, o quanto de estrutura e capacidade educacional existe na formação desse servidor, entre outros fatores. Não, mas o que isso tem a ver com a estabilidade? Não, tem a ver com o desempenho do servidor público. Não necessariamente. A estabilidade desses caras pode não se justificar, mas esses caras, você falou que eles têm desempenho melhor. E não ter estabilidade ou ter estabilidade não é o único fator que determina isso. Eles podem ter mais formação educacional, eles podem passar em concursos mais rigorosos, eles podem ter outros fatores aí. Os concursos no Brasil são mais concorridos que os concursos nesses países, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Não são concursos mais rigorosos. Esse aspecto a gente já pode afastar. Outro ponto, para mim, me parece uma questão lógica, né? O servidor prestar um serviço pior ou nós termos mais servidores prestando serviços ruins, porque ele não pode ser responsabilizado pelo seu mau desempenho. Porque quando é aprovado, por exemplo, um aumento, é um aumento para os servidores bons e um aumento para os servidores ruins. Eu não posso pagar uma gratificação extra para um servidor bom, da mesma maneira que eu não posso descontar o salário ou demitir um servidor ruim. Eu não acho que isso seja razoável, né? A gente tem 65% dos servidores do Brasil com estabilidade. Isso não é necessário. Mesmo porque quando uma função fica obsoleta, por exemplo, eu não posso demitir. Tem alguns casos emblemáticos, até que a ministra da Gestão levantou, 65 mil casos de cargos que estão obsoletos, de datilógrafo, de ascensorista, de operador de telex, que a gente não consegue demitir. Mas esses cargos estão ocupados até hoje? Esse cara está sem fazer nada, boa parte sim. Esses caras estão sem fazer nada até hoje. Eles não ficam sem fazer nada, a realidade é que eles são colocados em outras funções. Não pode, é ilegal. Não, eles não ficam burocraticamente alocados em outras funções, mas eles não são trabalho desperdiçado. São trabalho desperdiçado. Você está dizendo que é um trabalho desperdiçado? Eles vão lá, batem ponto e não fazem absolutamente nada? Existe muito disso. Não, dessas funções obsoletas... Eu gostaria que você apresentasse dados. Eu tenho experiência pessoal disso. Tudo bom, Kim? Beleza? Bom, eu acho que o Fausto já mapeou muito bem a questão geral da importância da estabilidade. Então, o meu argumento, na verdade, é muito específico e muito concreto. Mas antes eu precisava fazer 2 registros. Primeiro, eu queria registrar o excelente momento anterior do debate em que você reconheceu que somos nós, trabalhistas, que defendemos os trabalhadores. Você falou que vocês que defendem os trabalhadores. Eu achei legal você fazer esse reconhecimento. Obviamente foi uma ironia em tese. A segunda coisa mas você quer falar do assunto ou não? Não, mas então vamos falar do assunto. Você faz gracejo, eu posso fazer também, né? Então o jogo é duplo. Do assunto. Em segundo lugar... Não, mas não estou falando de não fazer gracejo. Então eu faço gracejo no assunto. Deixa eu avançar. Obrigado. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer um registro que é importante, talvez não para você, mas para boa parte do público liberal. Que existe uma mitologia de que quem defende a estabilidade do serviço público é quem, de alguma maneira, se beneficia com isso. As grandes corporações, etc. Bom, certamente tem gente autointeressada nisso, mas gostaria de deixar muito claro que não é o meu caso. Eu tenho carteira assinada desde os 15 anos de idade, nunca trabalhei no serviço público na minha vida. O meu argumento, na verdade, é muito concreto. Ontem eu passei a tarde assistindo os vídeos de Kim Kataguiri. E eu achei um vídeo do Kim Kataguiri... Então, eu achei um vídeo do Kim Kataguiri de 5 anos atrás, se você quiser eu boto o áudio aqui pra gente ouvir, sobre esse exato tema, em que você tinha uma posição radicalmente diferente da posição que você tem hoje. Durante o governo Bolsonaro apresentou uma proposta de abolir a estabilidade em boa parte dos serviços públicos de maneira muito semelhante ao que você propõe, e você dizia nessa época que a solução não era acabar com a estabilidade. A solução era regulamentar
complementar a proposta apresentada pelo Bresser Pereira em 98 de se estabelecer uma lei Análise periódica de complementar desempenho. de análise periódica de desempenho. O que eu quero entender é, bom, o vídeo ainda está no seu canal, você não retirou, você não fez um vídeo de retratação, então é razoável o público supor que você mantém a mesma posição. A sua posição varia conforme o governo, varia conforme as circunstâncias? Por que motivo você não tirou esse vídeo do ar? Quais são as razões que Não, explicam eu a sua sempre- mudança de posição? Eu sempre deixo, eu não tiro nenhum vídeo por ter mudado de posição, né? Eu deixo o histórico lá, né? Mas nem eu- gravar outro sobre eu- o assunto? Não, eu nem lembro todos os vídeos que eu gravava, assim, eu publico 3 vídeos por dia, assim, eu não vou lembrar, 2 anos atrás eu tinha uma posição, agora eu mudei e vou fazer um vídeo sobre. O meu posicionamento hoje, que é o que está em debate, eu defendo que haja estabilidade para funções de fiscalização e controle e para carreiras típicas de Estado. Tirando isso, não acho que necessite estabilidade. Esse é o meu posicionamento. Tá, mas aí a gente tem um problema concreto. Quando a gente E fala... outra coisa, só para responder, desculpa que eu esqueci. Você falou, a sua opinião varia de acordo com o governo e tal. Não, passa o tempo, eu mudo de ideia. Mudar de ideia é prerrogativa de quem pensa. Sim, tudo bem. Então, só que aí tem um problema concreto, né? Você frequentemente fala que não consegue avançar determinadas ideias porque você não tem maioria no Congresso. O problema é o seguinte, hoje está tramitando no Congresso uma proposta que o Kim de 2020 defendia, que é não acabar com a estabilidade do servidor, mas sim estabelecer mecanismos de bonificação para bons servidores, penalização do Pedro Paulo? do Pedro Paulo, perfeitamente. E o Pedro Paulo está trabalhando nessa comissão e nesse projeto há vários anos. Tem uma pergunta bem concreta, né? O que você acha que é mais fácil passar e fazer maioria no Congresso? A sua proposta hiper radical de acabar com a estabilidade ou um projeto que está sendo construído no Congresso há anos? Não, calma, eu não defendo acabar com a estabilidade. Tudo bem, acabar com a estabilidade para boa parte dos serviços públicos. Perfeito. Você acha que é mais fácil passar isso ou é mais fácil passar um projeto que está sendo construído por um deputado com ampla rede de relações políticas? Não, eu acho que ambos os projetos não têm a menor chance de ser aprovado nesse momento. Sob o governo petista, nenhuma reforma administrativa vai ser aprovada. Nem se, por exemplo, se tiver um projeto de aumento de 100% do salário dos servidores públicos federais, mas tiver o nome de reforma administrativa,